Para isso, nosso colunista de filmes e séries, Thiago Romariz. Tudo bem? Boa tarde. Olá, Bárbara, olá. Estou aqui de volta essa semana para dar uma boa notícia para os amantes de televisão, cinema, cultura pop e entretenimento no geral, que finalmente acabou a greve dos roteiristas de Hollywood. Ah, Sim, nesta última quarta-feira, oficialmente, ela foi votada, né, tanto pelos líderes quanto pelos membros do Sindicato de Roteiristas lá em Hollywood. E eles tinham anunciado já no domingo passado que tinham chegado a um acordo com os estúdios, né, com os executivos, e a greve pôde ser encerrada, né? Então, a gente teve ali, para fazer um resumo aqui, foram quase 150 dias de greve. É a segunda maior greve, né? Foi a segunda maior greve da história da categoria lá em Hollywood, e só ficou 3 dias atrás, 153 dias foi a greve de 1988, e a gente teve aqui alguns pontos muito importantes, né? Quem acompanha a gente sabe que há mais ou menos 4 meses aí a gente estava falando da greve, e um dos principais pontos foi a questão da inteligência artificial. Como que aham. Hollywood usaria a inteligência artificial, né? Acho que a gente falou bastante sobre isso aqui e acabou que chegamos, né? Tipo, os roteiristas, o sindicato de roteiristas teve uma grande vitória nesse ponto, porque não se pode usar a inteligência artificial a partir desse novo acordo sem que você dê os créditos para quem a inteligência artificial está se baseando para fazer esse roteiro, né? Nada mais justo, convenhamos, né? Tipo, Perfeito, realmente todo, perfeito. exatamente, todo tipo de inteligência artificial, ferramenta e tal, vai se basear em alguma coisa, em alguma obra, em algum conteúdo que já existe, para poder criar algo. Então, a grande luta dos roteiristas era essa. Não era não usar a inteligência artificial, era poder ter os créditos e ser pago, obviamente, por isso. Então, eles tiveram essa vitória e também tiveram uma vitória em relação aos pagamentos residuais. Né? A gente explicou isso aqui uma vez, falando que antigamente, né, nos programas de televisão e tudo mais, e até em filmes mesmo, os roteiristas eram pagos por vários episódios, por todos os episódios, né? E quando aqueles episódios daquelas séries ou os filmes eram reprisados na televisão, eles meio que ganhavam os royalties disso, né? Tipo, a cada vez mais que eles passavam e tinha audiência, os roteiristas justamente ganhavam o dinheiro por isso. Com o advento do streaming, basicamente se pagava uma taxa, né? Do tipo, olha, te pago para escrever e mesmo que essa série seja o maior sucesso do streaming nos próximos anos, você só recebe aquilo basicamente. E agora não. Agora, com esse novo acordo, eles vão receber baseado no sucesso da série, sim. Sabe? Então foram duas vitórias muito importantes, né, que você vê que realmente eles acabaram chegando num meio termo, onde era necessário, e eu acho que o número que engloba essa notícia de um jeito interessante é que o pedido inicial, né, que o Sindicato dos Roteiristas fez lá atrás, mudaria esse contrato, né, aumentaria esse contrato para mais ou menos 400 milhões de dólares para os roteiristas e custaria aos estúdios 400 milhões de dólares. A Aham. contraproposta, a primeira contraproposta dos estúdios de Hollywood foi 80 milhões de dólares, né? Então, só para você ver como foi dísparo, foi muito distante uma Aham. coisa da outra, por isso que durou tanto tempo. Agora, eles chegaram a mais ou menos 235 milhões de dólares, então foi um meio termo que realmente funcionou, né? Para os dois lados, se parece. Então, já voltaram a escrever os roteiros, eles voltaram às salas de roteiristas e todos as equipes de produção também começaram a trabalhar. Porém, lembrando que os roteiristas são uma categoria que estava em greve. Agora os atores estão em greve, já tem 2 meses que eles estão em greve, e aí acho que a pergunta que fica é, quando que eles vão sair da greve ou quando que vai acontecer o acordo? Já temos uma notícia para isso. Na próxima segunda-feira acontece a primeira reunião, digamos assim, entre Sindicato dos Atores e os representantes dos estúdios. E como muitos dos pontos dos atores são parecidos com os pontos dos roteiristas, existe uma expectativa para que essa negociação seja um pouco mais rápida. Porque a verdade é que os estúdios, né, os grandes líderes dos estúdios, achavam que as categorias não iam se unir. Achavam que os roteiristas não iam aguentar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Muito menos os atores. E acontece que eles se seguraram e eles conseguiram se ajudar e eles pediram por mais direitos e agora os estúdios estão numa situação de que, tipo, a gente precisa que eles voltem a trabalhar. Então, a partir da segunda-feira que vem, espero que na quinta-feira que vem eu possa voltar para falar, olha, a greve dos atores está encaminhada e realmente eles vão ter um acordo. Porque aí sim
as produções podem voltar de vez a serem filmadas, a serem produzidas. Então, a gente está passando por um momento de transformação muito grande na indústria do audiovisual, né? E isso é também um reflexo do que a gente precisa repensar para os direitos trabalhistas como um todo, né? Tipo, se a indústria está mudando, as pessoas que trabalham nela também precisam dessas mudanças. Então, acabou que com os roteiristas foi um desfecho positivo para os trabalhadores que fazem tanto essa indústria evoluir, né? Então, vamos ver agora como que vai ficar isso daqui para frente com os atores também. Pois é, eu vejo 3 pontos muito legais nisso aí. O primeiro é que a gente vai voltar a ter filmes e séries, filmes que a gente gosta aí, Sim. voltando pro circuito. Segundo, a gente mostra o poder de se unir, de se articular contra, às vezes, mas Totalmente. imagina, quem vai contra a indústria de Hollywood, eles vão lá e substituem. Não, se tiver um grupo organizado, coeso, muito claro com as suas reivindicações, consegue coisa assim contra uma indústria poderosíssima como a de Hollywood. E terceiro, que abre graças a Deus, olha que legal, um modo de se fazer as coisas com a inteligência artificial, que a inteligência artificial vem atropelando tudo, se não tiver uma organização, um modo de fazer, daqui a pouco tá tudo bagunçado, ninguém... Exatamente. São 3 pontos muito legais, mais uma vez, esse mundo audiovisual mostrando pra gente caminhos para fazer uma sociedade mais justa e tentando... Exatamente, Bárbara. E o lance da inteligência artificial, eu acho muito interessante que, assim, tem muita gente que fala só sobre o uso, né, usar ou não usar, que todo mundo vai ser substituído, etc. E, de fato, não tem como você lutar contra a tecnologia. Uhum. Porém, eu acho que a grande questão da inteligência artificial, e mais ainda no audiovisual, né, no nosso âmbito aqui, é sobre os direitos autorais. Porque você vai criar alguma coisa a partir de uma referência, a partir de um conteúdo. A tecnologia precisa se basear em algo, né? Então, você precisa ter isso com uma legislação, você precisa ter isso. Então, o governo tem que se envolver. As leis têm que abordar isso, sabe? A gente já cometeu esse erro de não colocar a parte digital do nosso mundo e do nosso comportamento dentro das leis do nosso dia a dia com as redes sociais. A gente está sofrendo isso e sofre isso há anos. Então, com a inteligência artificial, eu acho que a gente tem que rever, não cometer esse erro, né, de novo, de deixar isso fora da legislação e entender que isso é uma coisa que vai moldar o nosso comportamento no dia a dia. E eu acho que esse foi um começo que a gente viu aí nessa greve de Hollywood. Muito bacana. E tem mais alguma dica de série ou filme? Temos! Temos. Não vamos ficar sem. Vamos lá, que a segunda dica temporada de Urso está quase acabando, preciso de mais. Exatamente. Olha, se você não assistiu Urso ainda, eu vou dar essa dica todo santo dia para vocês. Assistam, porque é a melhor série do ano. Muito bom. Mas amanhã estreia Generation V, que é uma série derivada de The Boys, né? Uma série que já tem 3 temporadas ali no Prime Video. Fez um baita sucesso, baseado num quadrinho que faz uma paródia, né, bem sarcástica do mundo de super-heróis, na verdade do mundo de Hollywood como um todo. E aqui é uma série que se deriva do The Boys, mas que se passa no mundo universitário. Então você vai ver toda uma crítica, toda uma paródia sobre o mundo universitário que tem principalmente nos Estados Unidos. Você acompanha um grupo de jovens que entra nessa universidade, que forma super-heróis para um mundo que vive por eles, né? E você acaba descobrindo algumas teorias da conspiração que estão ali. Eu já assisti os 3 primeiros episódios, eles estreiam amanhã. E assim, se você gosta de The Boys, você vai ter um deleite assim, na hora que você for assistir, porque é engraçado igual, é violento igual, é ação igual. E se você gostaria de assistir uma série que mistura ação e comédia com um tom um pouco mais adulto, talvez seja a pedida para você. Ela estreia amanhã com 3 episódios no Amazon Prime Video. Ai, que legal. A gente esteve hoje aqui com o Renato Vilas, que é um diretor de fotografia, e morou aí 4 anos no Canadá, e estava explicando pra gente, assim, como o Canadá tem incentivos, né, pro audiovisual. E aí, inclusive, a indústria de Hollywood filma muito aí, e ele citou o The Boys, por exemplo, um outro que é parecido com esse, que é o The Umbrella Academy, né, que também é uma escola de super-heróis, meio alternativos, e casa muito do que a gente tem mostrado aqui, vai entrar para a lista com certeza. Thiago, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no Mesa para Dois. Valeu, gente, até a próxima semana. Até quinta, tchau, tchau.